Eita, galerinha, estamos de volta agora no nosso lugar secreto para a gente fazer a nossa revisão. Vamos chegando. Opa, chegamos. Vamos fazer a revisão agora, né, Almeida, desse conteúdo Exatamente. bacana. Olha aí o que nós abordamos durante toda a exposição da aula. Agora você vai pegar uma retrospectiva para ter um final feliz na sua atividade de sala. Vamos lá para a gente revisar o que nós abordamos na aula de hoje. Então, nós estamos falando sobre a introdução ao estudo da química orgânica. Qual o principal ponto? Saber o que a química orgânica estuda. E nós vimos que ela estuda o quê? Os compostos que apresentam carbono como principal elemento químico. Fiquem atentos a essa situação do principal elemento químico. Por quê? Nos compostos que apresentam, que são classificados como compostos orgânicos, o nosso átomo de carbono, ele é a estrutura na qual todo o restante dos nossos átomos vão estar ligados, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Mas isso não significa que absolutamente todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Aí o que você vai observar? Se aquele composto tem como estrutura base o átomo de carbono. Então, como conceito, a gente tem a química orgânica estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento. Professora Sabrina, por gentileza, eu só queria dar uma ênfase para os alunos, que a senhora falou uma coisa muito importante. Nem todos os compostos que têm carbono, eles são o que? Compostos orgânicos. Daí, o que acontece? Por quê? Porque as propriedades daqueles compostos, eles estão mais relacionadas com compostos inorgânicos. Ok? Estão mais relacionados com compostos inorgânicos. Por exemplo, CO2. CO2 tem carbono, mas ele é um dióxido de carbono. Ele é um óxido lá das funções, o quê? Inorgânicas. Porque as propriedades do CO2 estão mais relacionadas com as propriedades dos compostos inorgânicos. Por exemplo, H2CO3, ácido carbônico, não é um ácido orgânico, um ácido carboxílico, mas é um ácido inorgânico, porque tem propriedades mais voltadas para os inorgânicos. Outros, CaCO3, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, que está relacionado, digamos, ao principal componente do calcário. E aí, assim, entre outros, mas são muito pequenas, muito pequena quantidade de compostos que têm carbono, que são inorgânicos. A maioria, 99,9%, são o quê? Compostos orgânicos. Nós estamos falando aqui porque, de repente, você pode ver lá o CO2, o CaCO3, e aí você dizer, mas não é química orgânica? Não, porque eles representam, CaCO3 é um sal, mas é um sal inorgânico. H2CO3 é um ácido, mas é um ácido inorgânico. E CO2 é um óxido inorgânico, e não um composto orgânico, tá bom? Então, a professora Sabrina falou, e eu lembrei de detalhar para vocês, para que vocês possam saber diferenciar exatamente compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Valeu, professora Sabrina? É isso aí, pessoal. E aí, para revisar, vamos lá ver quais foram os postulados que nós aprendemos na aula de hoje? A gente viu os postulados de Kekulé, aonde nós vimos que os átomos de carbono, eles são tetravalentes, ou seja, eles podem fazer 4 ligações, eles fazem exatamente 4. Eles podem formar ligações simples, duplas ou triplas com o mesmo átomo de carbono. Então, aqui são denominadas essas ligações, dupla, tripla e carbono, como um dos postulados, uma das principais características destes átomos. Eles também podem se ligar a outros átomos, como, por exemplo, o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro, entre outros. E apresentam o quê? A capacidade de unir-se formando cadeias. Então, aqui, tetravalência, primeiro postulado. Aí a gente tem o segundo postulado, que é o encadeamento, né?
o terceiro, perdão, que é o encadeamento. E no nosso segundo postulado, aí a gente tem essa facilidade do nosso átomo de carbono de formar ligações com outros átomos. E aí a gente tem uma diversidade de ligações e de compostos orgânicos. O exemplo aí na tela para vocês dos tipos de ligações. E agora você vai lá fazer a sua atividade. Nós vamos ficar aqui aguardando e fazer depois junto a correção. Voltaremos os comentários das questões da atividade, saber se você acertou ou não acertou e tirar as suas dúvidas. Valeu? Boa sorte para você, meu caro aluno. E aí, galerinha, como é que foi na atividade? Vocês viram que não tem cálculo, né? Não tem. Coisa simples, coisa só fácil. Entender teoricamente o significado de química orgânica, os postulados, porque a partir dos 4 postulados de Kekulé, fica fácil você entender a formação dos compostos orgânicos. É isso, prof? Isso. E aí, vamos lá, então, na primeira questão aqui, olha só. Na primeira questão, nós teremos o seguinte. De acordo com o conteúdo abordado na aula, identifique como verdadeira ou falsa as afirmações abaixo. Digamos assim, letra A, todos os compostos que possuem carbono são orgânicos, e aí você vai refletir sobre o que aprendeu, isso é verdadeiro ou é falso? Letra B, a primeira síntese orgânica realizada foi a obtenção da ureia por Friedrich Euler. C. A teoria da força vital propiciou um grande desenvolvimento na química orgânica. E D. A ligação prevalece nos compostos orgânicos é a covalente. E aí, você que realizou essa atividade, quais seriam as alternativas verdadeiras e as alternativas falsas, respectivamente? E aí, nessa atividade, você que refletiu em cima do que o professor Almeida falou, do que eu falei, você vai lembrar lá das primeiras lâminas, lá no início da aula. Na letra A, ele diz assim, ó, todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. O Almeida falou agorinha, na nossa revisão, que não, né, professor? Existem algumas exceções, o CO2, o H2CO3, o CaCO4. Então, aqui você pode marcar como falso. Na letra B, ele fala que a primeira síntese orgânica realizada foi a da ureia. E realmente, a gente falou aqui que foi até revolucionário, né? Então, aqui, ó, galerinha, marca lá como verdadeiro. Na letra C, a letra C pode ser questionável. A teoria da força vital, que aqui diz que todos os compostos orgânicos eles teriam origem de organismo, propiciou um grande desenvolvimento da química orgânica. Não, ao contrário, né, Almeida? Atrasou bastante, né? Mas é lógico. Então, vamos ver isso aí, gente? Olha só. Portanto, aí nós temos... Olha aí. Aqui... Com certeza, não propiciou, né? Teve que ter uma evolução de conhecimento. Muitas outras pesquisas foram realizadas para garantir entalhamento, porque a força vital, ela só está relacionada à química nos compostos de seres vivos, não é isso, professor? É isso. E na letra D fala que a ligação que prevalece entre os compostos orgânicos é a covalente. Aí lembram lá? O Almeida falou do emparelhamento, do compartilhamento dos elétrons das valências dos átomos que participam da ligação, né? Então, no caso aqui, os compostos orgânicos, eles em sua totalidade, realizam o que nós chamamos de ligação covalente. Então, se a gente for observar o gabarito da questão, nós temos aqui, ó, letra A, falso, letra B, verdadeiro, letra C, falso, e a letra D, verdadeiro, né, Lógico, professora Sabrina, que essa revisão, através dessa questão, né, conforme nós abordamos aí, ajudou o aluno a fixar na memória cada vez mais os conhecimentos adquiridos nessa aula de número 1, porque, olha, teremos muitas aulas pela frente e precisamos, sim, precisamos muito da sua atenção, meu caro aluno. E também nós queremos lembrar aqui
a importância do nosso colega aí, né? O professor presencial, que está fazendo com que o aluno preste mais atenção às aulas de química, porque o aluno pode se distrair e tal, e tal, e tal. Então, nós estamos aqui ministrando a aula, tá bom? Mas o nosso colega, eu nunca esqueço da importante contribuição que você dá, nos ajudando a fazer com que o nosso aluno se ligue cada vez mais da química. Não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. E aí, aproveitando a deixa, já chama a atenção deles para eles ficarem ligadinhos na questão de número 2. Vamos lá? Vamos lá, então, na questão de número 2, meu caro aluno. Observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. Então, olha aí, você tem 5 compostos, tá bom? Estrutura incompletas. Incompletas quer dizer, faltando o quê? As ligações para garantir o octeto do carbono. Então, aqui, ó, só para não ficar um pouco confuso para vocês, nós temos aqui o nosso primeiro composto. Observem que as ligações que estão faltando é aqui, ó, entre esses 2 átomos de carbono. Segundo composto, a ligação que está faltando também é entre os átomos de carbono. Esse aqui, ó, é o nosso terceiro composto, ó. As ligações que estão faltando seguem aqui nessa estrutura, carbono, carbono e carbono, nitrogênio. Quarto composto, ligação que falta, cloro, carbono, carbono, carbono e o carbono com o bromo, observem aqui. E no quinto composto, nós temos a ausência de ligação entre os 2 átomos de carbono e o carbono e o oxigênio. O que vocês podem ter feito e se não fez, podem fazer agora? Você vai lá na estrutura dos teus compostos e tenta completar essas ligações de modo que cada carbono faça as suas 4 ligações. Ah, professora, mas eu só preciso me atentar às ligações do carbono? Não. Você tem que lembrar, por exemplo, que o cloro e o bromo, que são halogênios, eles não vão fazer 2, 3 ligações, né, professor Almeida? Exatamente. Olha só, cada um já tem suas ligações definidas, dependendo da sua valência, de quantos elétrons ele tem na sua última camada. E aí, depois que você completou as ligações, você vai lá nas alternativas, que é bem legal e ela necessita de leitura com atenção, e vai ver qual delas é a correta. Porque, ó, se você for observar, cada uma das alternativas fala separadamente de um dos compostos. Eles não repetem os compostos nas alternativas. Então, aqui, ó, na alternativa A, ele diz que na estrutura 1, quem é a estrutura 1? Opa, estrutura 1 é essa daqui, ó. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Aí você é aluno da NASA, aluno da mediação, é top das galáxias, vai olhar e vai observar. Se eu colocar só uma ligação entre os átomos de carbono, cada um deles fica com 4? Não, né? Não fica. Ó, esse nosso átomo aqui, ele vai ficar com 1, 2, 3. E o outro, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, não supre a necessidade dos nossos carbonos. Então, a letra A, ela está, ó, errada. Na letra B, ele fala que é a estrutura 2. Quem é a estrutura 2? Essa daqui, ó. Falta uma ligação tripla. Opa! Ligação tripla são 3 tracinhos, lembram? Entre os átomos de carbono. Aí você vai lá, faz a ligação tripla, não ficou muito bonito, mas está valendo, e observa se os 2 átomos de carbono ficam com 4 ligações cada um. E aí, observando, ó, o primeiro ficou com essa ligação aqui com hidrogênio mais 3, 4. O segundo, a ligação com hidrogênio mais as 3, 4 também. Então, aqui, ó, a nossa letra B, até o momento, ela é a correta. Na letra C, fala que na estrutura de número 3, vamos lá, estrutura de número 3, dedinho nervoso da professora, é essa daqui, ó. Na estrutura de número 3, ele fala que faltam 2 ligações duplas entre os átomos de carbono e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Vamos lá. 2 ligações duplas e uma tripla. Observe que se eu faço isso, de cara esse carbono está com quantas ligações? 5, né, Almeida? Exatamente, professor.
Então, aí, ó, Não pode, tá não bom? pode. Então, a nossa alternativa C também está errada. Na D, fala o quê? Que na estrutura 4, quem é a estrutura 4? Essa daqui. Faltam duas ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios e uma tripla entre os átomos de carbono. Então, vamos lá, ó. Uma ligação simples aqui, outra aqui, beleza. Mas se eu coloco uma tripla entre os átomos de carbono, eles também ficam com 5. Então, a nossa letra D também está errada. E na letra E, ele fala que na estrutura 5, que é essa daqui, ó, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Vamos lá. Uma ligação simples aqui e uma simples aqui. Esse carbono aqui ficou com quantas ligações, galera? 3. Então, a letra E também está errada, o que faz com que a nossa letra A, ela seja a correta. Se a gente coloca aqui, letra A, tá, gente? É letra A? Não, é letra B mesmo. Perdão, letra B. Se a gente coloca aqui, ó, as ligações, olha como é que fica certinho a letra B, ó. Uma ligação tripla é o que falta. Nas outras, você vai observar que as ligações que estão lá nas estruturas da letra A, C, D e E, não corresponde ao que nós temos aqui como correto. Tranquilo? E a última questão, uma questão aqui para vocês. Agora se liga no Enem, meu caro aluno, porque olha só, aqui ó, na Universidade Estadual do Maranhão, diz o seguinte: por volta de 1858 e 1861, os químicos Friedrich August Kekulé e o Cooper e também o Butler, né, lançaram 3 postulados que constituem as bases fundamentais da química orgânica. A partir dos estudos das propriedades dos compostos de carbono, pode diferenciar claramente essa classe de compostos dos demais considerados inorgânicos. Está vendo aí, ó, em relação ao que eu falei anteriormente? E na sequência, com base nas principais diferenças existentes entre química orgânica e química inorgânica, identifique a única propriedade que corresponde aos compostos orgânicos em condições normais, tá bom? Então, olha só, letra A seria a ausência de isomeria. Letra B, ponto de fusão alto. Letra C, composição elementar básica de enxofre e silício. Letra D, excelente resistência ao calor. Ou letra E, baixa solubilidade em água. E aí você, meu caro aluno, que está ligado e olha só que nem todos os compostos que têm carbono são compostos orgânicos, tá? Mas aí, vamos ver, identificou uma propriedade que corresponde a compostos orgânicos em condições normais. E aí, se você, por acaso, assinalou, vamos verificar aqui, olha. Você pode errar, não tem problema, porque o objetivo do nosso comentário é fazer com que você reflita para que depois você possa pensar mais e aí assinalar a questão correta, tá bom? Lembrando que você, toda vida que vai fazer uma prova, você está sendo concorrente de você mesmo, né? Para melhorar cada vez mais o seu nível de conhecimento. E assim sendo, a resposta correta será exatamente, olha aí, baixa solubilidade em água. Por quê? Porque nós sabemos, não é, professora Sabrina, que os compostos orgânicos, eles são o quê? Apresentam as estruturas apolares. E para ser solúvel na água, os compostos têm que ser polares, ou seja, têm que ser substâncias hidrofílicas, aquelas amigas da água. Por quê? Polar se dissolve em polar, apolar em apolar. E isso nós vimos lá no primeiro ano, tá bom? E aí, só lembrando cada vez mais da importância dos conhecimentos adquiridos anteriormente para você enriquecer aqui através da química orgânica, tá certo? E tanto é que, se você for observar em noticiários de jornais, quando tem lá vazamento de petróleo, ele fica o quê? Ele fica ali flutuando, né? Uma camada sobre a água, justamente por essa baixa, né, solubilidade. O óleo, por exemplo, não se mistura com a água, porque o óleo pertence à função éster, é um lipídio. Então, pertence à função éster e, portanto,
é apolar, não se dissolve na água. E aí, galerinha, a gente convida vocês a participar das demais aulas que nós temos para vocês poderem aprenderem cada vez mais sobre a química orgânica. E fique ligado porque teremos mais aula pela frente. Valeu?